Muito bom dia. Vamos lá para o segundo dia do mês de março, analisando o que saiu ontem, dados bastante complicados, notícias bastante complicadas no Brasil, mas a ideia é analisar aqui tecnicamente sob o ponto de vista econômico. Mas antes, falando um pouco dos Estados Unidos, taxas de hipotecas nos Estados Unidos vieram a 6,7%. A leitura anterior era de 6,6%. Mas lembrando que há um ano atrás, quem tomasse uma hipoteca nos Estados Unidos pagaria metade das taxas de hoje. Então, por mais que estejam o dobro, há meses atrás tinha passado de 7%. Então, deu um certo alívio, mas ainda muito alto. Com isso, pedidos de novas hipotecas caíram quase 6%. No mês passado tinha caído 13%. Então, o que a gente vê é dados ainda resilientes que mostram que os Estados Unidos terão que continuar a subir sua taxa de juros. Com isso, o título de 10 anos do governo americano voltou a pagar mais de 4% ao ano, a máxima dos últimos 3 meses, já precificando que os Estados Unidos terão que continuar a subir juros. E isso afeta o mundo todo, não apenas as moedas nos países emergentes como o Brasil, mas também ativos de renda variável e renda fixa. Por isso que eu venho falando bastante, principalmente para os nossos clientes. Cuidado com essa alocação, buscar ativos que tenham não apenas proteção, mas que também você consiga buscar uma rentabilidade nesse próximo ciclo econômico que já bate a porta. Falamos nos últimos 2 anos que ele chegaria, só não saberíamos exatamente quando, mas ele já está à porta. Quais ativos se beneficiam, nos protege desse próximo ciclo? É isso que a gente bate esse papo. Quem tiver qualquer dúvida, por favor, me avise. Hoje tem dados de inflação na zona do euro e também o banco Julius Baer falou que a China deverá crescer mais de 5% esse ano. Se isso se concretizar, pode ser bom para o Brasil, porque a China é um dos maiores importadores de commodity e é o maior parceiro comercial do Brasil também. Falando um pouquinho aqui do Brasil, o governo quer atrasar a votação da medida provisória que reonerou os combustíveis pelos próximos 4 meses e por conta de ter medo da oposição não aprovar essa medida provisória. Conchavos políticos, forma de fazer política no Brasil, historicamente falando. Além disso, falando desses conchavos, quem vai comandar a Previ, um dos maiores fundos de pensão do Brasil? A Previ é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, que tem sob gestão 250 bilhões de reais e quase 200 mil cotistas. É Fukunaga, que é um historiador, jamais teve experiência com finanças e colocaram ele no comando disso. Obviamente, o receio do mercado é que ele seja aí obrigado a cooperar com investimentos direcionando dinheiro dos aposentados para a infraestrutura. Alguém lembra dessa prática nos últimos anos com os fundos de pensão? Pois é, exatamente a mesma coisa que está de volta. É muito triste porque imagina que isso fosse feito numa empresa privada. É claro que essa empresa quebraria. Pois bem, seguindo nisso, o governo brasileiro também, como eu expliquei ontem, tomou uma medida que copiou a Argentina, resolveu taxar exportações. Em 9,2%, taxando exportações de petróleo. A ideia é você vender mais no mercado interno e, com uma oferta maior, cai o preço. Historicamente, basta analisar e estudar um pouco da economia. Isso leva as empresas a pararem de vender, porque já tinha uma previsibilidade de receita sem o imposto, tendo que pagar o imposto agora, assim, do dia para a noite com a mudança de regra. Isso naturalmente faz com que tenha uma diminuição da produção e uma oferta menor e um preço maior. Inclusive, um ex-diretor da Agência Nacional do Petróleo falou que o Brasil tinha o costume de não quebrar contratos e essa mudança vem justamente para cair esse ponto e que o Brasil quebrou contratos e é bem provável que novos investimentos não sejam atraídos, principalmente se isso se mantiver depois dos 4 meses. Inclusive, os investimentos de 2017 a 2020 permitiu que o Brasil voltasse a produzir mais de 3 milhões de barris de petróleo por dia. Não pode ser possível que a gente tenha tamanho retrocesso. Eu estou analisando de novo isso aqui sob o ponto de vista econômico como um todo, tá? Bom, a Petrobras acabou de soltar um lucro, soltou ontem à noite, que teve um lucro de mais de 43 bilhões no último trimestre, uma alta de mais de 37%. Só no ano passado, quase 200 bilhões de reais de lucro. E aí, obviamente, vai soltar a política de dividendos, em que foi divulgado também quase 36 bilhões a ser distribuídos em dividendos, só que vai ser criado uma reserva estatutária de dividendos,
que tem que ser aprovado por conselho, e isso cairia para mais ou menos 29 bi os dividendos a serem distribuídos. Esses dividendos em que a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, se considera indecente, tá? Venda de veículos 0 km no Brasil caiu, teve o pior mês de fevereiro em 17 anos, sejamos justos, isso vem acontecendo pela desaceleração econômica já dos últimos meses e não só desse governo. iFood mandando embora 6% do seu quadro de funcionários, pouco mais de 350 pessoas, tá? Um ótimo dia a todos, atenção às suas alocações para esse próximo ciclo e me coloco à disposição.